Deus, está aqui a tua filha que vai trazer a tua mensagem nessa noite. Toma a vida dela nas tuas mãos. Vai tirando, meu Deus, todo impedimento. Pai amado, usa a tua serva como canal de bênção para falar com a tua igreja. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradeço. Amém, igreja? Amém. Deixa o relógio aqui. Isso. Graça e paz. Amém? Amém. Eu quero externar minha gratidão ao Senhor por nessa noite poder ser serva de Deus na vida de vocês, pela confiança que foi dada a mim, amém? De estar aqui nesta noite trazendo uma palavra que não é nossa, mas é de Deus para o nosso coração. Eu faço parte do Ministério Assembleia de Deus, semeando a palavra, do pastor Rogério, aqui da Bacurizinho. Eu prego, irmãos, há 13 anos já. E eu sou muito simples e objetiva. Nós temos um conhecimento da palavra, mas sabemos que o Senhor, Ele sabe como falar, né? Ele fala a linguagem que a gente venha a entender. E eu sou muito simples e objetiva. Eu estudo o texto, estudo a palavra, e na hora que eu estou ministrando a palavra de Deus, as revelações vêm do céu, porque eu acredito que Deus tem pão fresco para mim e para você. Amém? Então já abre aí no texto da palavra de Deus. Eu quero fazer a leitura com os irmãos. Gratidão mesmo. Eu acredito que deve ter sido alguma indicação, né? Gratidão pela confiança. Eu sei que é o próprio Deus que nos apresenta. Amém? Aleluia. Vamos ler. Diz assim, João capítulo 5. Irmãos, eu estou pregando mais ou menos uns 2 meses com a voz falhando, literalmente falhando. Mas quando eu sinto que ela vai travar, eu dou uma bebidinha aqui na água e você aplaude ao Senhor, tá bom? Porque a gente tá com a voz assim boa, quando fala que vai ministrar, parece que o negócio, né? E o tempo não tá ajudando, né, irmãos? Uma hora tá calor, no mesmo dia tá frio, no mesmo dia, enfim. Mas Deus é bom. Diz assim, a minha tradução é um pouquinho diferente. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois das águas agitadas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pega a sua maca e anda. Imediatamente o homem foi curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e anda. Então lhe perguntaram: quem é este homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi e contou aos judeus que fora Jesus que o tinham curado. Amém? Pode tomar o teu assento, aplauda ao Senhor por essa palavra.
uma palavra um tanto conhecida, mas uma palavra muito profunda. Quando a gente vai estudar esta palavra, a gente entende que a maneira que ela é descrevida traz o resumo de uma cena e de um milagre que Jesus realizou. João, ele escreve o evangelho dizendo acerca daquilo que Jesus estava fazendo e daquilo que ele operava. Porém, quando você vai estudar a fundo algumas coisas, você vê que alguns escritos originais se perderam ao longo do tempo. E aí você consegue enxergar o histórico que está por detrás disso. Eu não sei qual é o dia dessa campanha, quantas vezes você já ouviu essa palavra ser ministrada, mas talvez aquilo que eu vou dizer para você, talvez você não conheça, como eu também outrora não conhecia e pregava ela no raso. Mas o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para trazer a profundidade daquilo que está dentro desse contexto. Eu estou sentindo já a graça de Deus neste altar. A Bíblia diz, a história de Israel nos conta que haviam 7 festas anuais. Obrigatoriamente existem 3 que todos os judeus de todas as regiões precisam ir para Jerusalém e apresentar o seu sacrifício dentro do templo. Essas 3 festas solenes é a Páscoa, aleluia, solenes, que é a Páscoa, que é também as das cabanas e também das colheitas. Essas 3 obrigatoriamente todo judeu tem que se apresentar. Só ficava um isento disso quem era avançado em idade, aleluia, ou algum tipo de pessoa que tivesse alguma deficiência, ou criança menores de 12 anos. A Bíblia diz então que dentro dessa ocasião, João não nos escreve que festa que era esta, mas descreve, aleluia, que Jesus estava subindo para Jerusalém para essa festa. Eu acho tão interessante que João, ele dá o relato sobre aonde havia este tanque. A Bíblia diz que em Jerusalém, perto das portas das ovelhas, a Bíblia diz, aleluia, e a história nos conta que haviam, se eu não me engano, de 12 a 8 portas, se eu não estou enganada, de 12 a 8 portas, aleluia, na cidade. E perto da porta das ovelhas havia um tanque chamado Betesda. O objetivo daquele tanque, igreja, era para que o povo que chegasse lá viesse se purificar, tomar o banho, para poder entrar dentro de Jerusalém, para entrar dentro do templo, para não trazer contaminação ao sacerdote. A história nos conta que a porta das ovelhas servia, e era uma porta menor, servia para que todo sacrifício de animal passasse pelaquela porta, como, aleluia, um sacrifício para ser entregue nas mãos do sacerdote. O objetivo do tanque de Betesda é para isso. Quando a gente vai estudar o contexto disso, quando a gente vai estudar a história, a gente vê até hoje escavações, e a gente vê até hoje arqueólogos pesquisar a localização. Hoje, se você for em Jerusalém, você vê que algumas coisas já não são originais, porque existem terremotos, destruição, templos que são derrubados, são reconstruídos, enfim, construção em cima de construção. Então, para eles descobrir os relatos bíblicos, eles passam a escavar próximos das localizações para provar que de fato aquele lugar existiu.
A história nos conta que eles ficam procurando aonde é de fato esse tanque de Betesda, por conta da referência, aleluia, dos 5 alpendres. Algumas traduções diz que significam as 5 entradas. E os historiadores nos contam, aleluia, que exatamente foi achado, aleluia, e era um local que era 2 piscinas, que uma piscina, aleluia, abastecia a outra piscina. E é tão forte isso, porque a gente consegue entender dentro desse texto que existe algumas coisas, aleluia, que tenta ofuscar, aleluia, qual de fato é a realidade daquilo que Deus quer trazer para mim, para a tua vida. E a Bíblia diz, aleluia, que o fundamento era para isso. O tanque era para isso, para que eles chegassem ali, para que eles se purificassem, para que eles não trouxessem contaminação ao sacerdote, para que eles fizessem o seu sacrifício, aleluia, de uma forma que de fato, aleluia, o Senhor deu como ordem. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chega ali, dentro daquele tempo, dentro daquela ocasião, costumava-se ficar grande número de pessoas com todos os tipos de deficiências que a Bíblia nos descreve e fala que havia. A Bíblia diz, aleluia, e a história nos conta que havia um agitar das águas. E à medida que a água se agitava, aleluia, alguém pulava na água. O primeiro que pulava na água diz que era curado da enfermidade que ele tinha. Derrevai a sol da candarás. Mas a Bíblia diz, aleluia, e a história nos conta que Jesus contempla aquele homem naquele ambiente. A Bíblia diz que Jesus vê e fica sabendo do tempo que aquele homem estava ali com aquela enfermidade, procurando ser curado no agitar das águas. Quando você vai estudar sobre isso, a Bíblia diz, aleluia, que naquela ocasião já, debaixo do Império Romano, já havia algumas contaminações, já havia alguns deuses, já havia algumas heresias, já havia, aleluia, algumas adorações voltadas a outros deuses. E a história nos conta que lá próximo havia um templo, próximo ao templo de Jerusalém, um templo a um deus da medicina. Aleluia. E as pessoas estavam ali à procura de ser curado. A Bíblia diz, aleluia, e a história nos conta, aleluia, que esse homem, diz a cultura, que ele era filho de Apolo, aleluia, de Zeus, se eu não me engano, com uma humana. E ele tinha, aleluia, algumas habilidades místicas, medicinais, para curar algumas pessoas. E por conta disso foi construídos vários templos. E aleluia, e eles usavam as águas como também uma cura medicinal. Então dentro daquela situação, dentro daquele contexto, aquele lugar que foi preparado para uma ocasião, foi contaminado, foi profanado, e as pessoas entendiam que no agitar das águas, o anjo descia e curava as pessoas. Mas isso não era verdade. Isso não era verdade, não era Deus, o Deus de Israel que curava. Não era Deus, aleluia, que enviava um anjo. Eles colocaram dentro do contexto, aleluia, para dar uma informação em relação ao agitar das águas. Mas o agitar das águas era porque eles enchiam as piscinas, e as águas teriam que ser águas correntes, águas limpas. Mas não era o Deus de Israel que estava trazendo a cura sobre aquele lugar, porque senão não havia uma quantidade de doentes e enfermos naquele ambiente. Entende isso? Aleluia. O povo estava sendo enganado, o povo está sendo confundido, o povo estava buscando, aleluia, aquilo que eles precisavam. Não importava como, quando, não importava de qual forma e qual ocasião viesse a cura deles, eles queriam a cura. Mas o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, debaixo dessa
esta campanha para dizer para mim, para você, que ainda o caminho é Cristo, que ainda o caminho é o Senhor, aleluia, que não tem outro caminho, não tem outra oportunidade, não tem outra técnica, não tem outra ocasião, só Ele pode. E aquele homem estava juntamente com várias pessoas ali. Interessante, aleluia, que os judeus, que os fariseus, que os doutores da lei faziam vista grossa diante daquilo, ao ponto das pessoas não se purificar mais ali naquele tanque, mas se banhar no tanque de Siloé, porque foi transferido para lá. Porque aquele tanque de Betesda, que significava a casa da misericórdia, estava profanado a um Deus da medicina, a um Deus que podia curar, aleluia, a um Deus pagão. Mas o Senhor nos trouxe aqui para dizer: eu ainda posso realizar, sem que você procure qualquer outro percurso, sem que você procure qualquer outro caminho, sem que você se desespere dentro da situação. O Senhor nos trouxe aqui nesta noite para dizer: eu conheço muitas das vezes, aleluia, aquilo que está no coração do meu povo, aleluia, até a parte ingênua do meu povo eu conheço. Eles entendiam, aleluia, que um anjo de Deus descia sobre aquele lugar. Interessante que naquela ocasião, uma pessoa que tivesse qualquer tipo de deficiência, ela não poderia entrar no templo. E por isso, aleluia, eu acredito que este homem, sendo um homem paralítico, aleluia, ele não pôde, aleluia, buscar recurso, buscar cura ali no templo, por conta dessas situações religiosas que operava dentro do contexto e dentro da história. Mas a Bíblia diz que Jesus contemplou aquele homem, Jesus viu aquele homem, o Senhor, aleluia, ouviu falar daquele homem e sabe que de fato ele queria ser curado. O Senhor nos trouxe aqui nesta noite para dizer: eu conheço as tuas enfermidades, seja na alma, seja no corpo físico, seja na mente. Eu conheço as tuas enfermidades, aleluia, eu contemplo a tua vida, eu conheço as verdades e não vou deixar que nenhum vento, aleluia, de doutrinas, aleluia, mentirosas possam te resgatar, possam te levar para o lugar errado. Vai a sol da candarás, possam tentar te tirar do lugar que você tem que estar. Eu acho tão interessante que a gente leu esse texto e a gente viu, aleluia, que o que levou aquele homem a estar paralítico foi uma consequência de seus pecados. Foi porque ele praticou algo, aleluia, que veio a desagradar, que veio, aleluia, a trazer consequências sobre ele e o deixou dentro daquela ocasião. Eu acredito que essa campanha ela foi levantada para tirar toda e qualquer estagnação, para tirar daquilo que está fazendo vocês ficar estagnado, ficar paralisado, ficar enfermo, não conseguir agir, reagir. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer: eu vou curar. Aleluia. Quando existe de fato arrependimento, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Significava, aleluia, a casa da misericórdia. Aleluia, se você se arrependeu de algumas situações que te trouxeram consequências e te deixaram parado, estagnado dentro de algumas situações, sem poder caminhar, sem poder ir, ficar preso, dependente de pessoas, dependente de situações, dependente de misericórdia humanas, o Senhor nos trouxe aqui para dizer: eu sou o Deus que perdoo,
Eu sou o Deus que levanto. Eu sou o Deus que dou a ordem para a tua vida. Aleluia. E realizo um milagre no qual você ainda não imaginava viver. Eu estou sentindo a autoridade de Deus neste altar para liberar sobre a minha e a tua vida. Aleluia. Que há poder no sangue de Jesus. Há poder no teu nome, no nome de Jesus. Há poder no nome do Senhor Jesus Cristo. E você não vai ficar marcado ou parado por alguma coisa que você saiu fora e te trouxe consequência. O Senhor me trouxe aqui para dizer: eu o chamei para ser livre. Eu estou sentindo Deus nesta casa. O Senhor está dizendo para mim nessa noite que tem pessoas aqui que estão sem conseguir se mover em algumas coisas, ainda na dependência, mas o Senhor nos trouxe aqui para dizer: eu vou entrar com um grande mover na tua vida. Às vezes a gente fica esperando movimentar de alguma coisa, mas o Senhor está dizendo: eu vou movimentar em você, eu vou movimentar dentro de você. Aleluia. A gente está acostumada a esperar as coisas vir do nosso redor, mas o Senhor está dizendo: eu vou fazer vindo lá de dentro. Derrevai a sol da candarás. Muitas das vezes a gente fica marcado por um erro, marcado por uma decisão errada, marcado pelas consequências dela. Mas a palavra do Senhor diz, aleluia, que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O que eu acho interessante, irmãos, que podem pensar o que querem, falar o que querem, moverem o que querem, mas o importante é aquele que precisa saber, aleluia, de fato a verdade da situação. Aquele que precisa ver, está contemplando a situação e detalhe, vim de encontro ao cenário. Eu estou sentindo autoridade neste altar para dizer para mim e para você: o Senhor está entrando no cenário da minha e da tua impossibilidade. Derrevai a sol da candarácia. Você não vai ficar marcado por causa dos teus erros, por causa das consequências que fizeram você ficar parado. Não, o Senhor está dizendo: eu estou entrando dentro desse cenário para mudar a história. A história nos conta que era festa. Em Jerusalém todas as portas são abertas quando é tempo de festa. Quando é tempo de guerra se fecha, né? Para que o inimigo não entre. Mas de guerra se fecha para que o inimigo não entre. Mas quando é festa, todas as portas são abertas. E o Senhor está dizendo: está havendo festa. E na tua vida também vai ter festa. Vai a sol da candarácia. Você não vai ficar se lamentando por causa de uma situação, por causa de um erro, por causa de uma rebeldia, por causa de uma rebelião. Não, você não vai ficar se lamentando. A tua casa não vai ficar se lamentando. O Senhor está dizendo: a tua casa não vai ficar parada, a tua família não vai ficar parada, aquilo que pertence a você não vai ficar na mão dos outros. O Senhor nos trouxe aqui para dizer: eu vejo, eu contemplo, eu olho ao redor, aleluia, eu conheço a tua história e te tiro da dependência de pessoas. Derrevai a sol da candarácia. Aleluia. Muitas das vezes a gente fica tentando alguma coisa. Aleluia. A gente tem uma questão. Eu não sei vocês, irmãos, eu nasci no Evangelho. Minha irmã foi gestante para a igreja. Eu tive um tempo de conflito, mas graças a Deus a gente conseguiu voltar, porque fomos criados dentro dessa verdade. Mas existe uma questão religiosa
que faz com que a gente, de vez ser absolvidos, eu não sei se vocês entendem isso, faz com que você fique se lamentando e se ache indigno de viver um novo tempo, uma nova situação. Mas nós servimos um Deus, aleluia, que se de fato a gente se arrepender, se de fato a gente querer, Ele muda todo o contexto, Ele muda toda uma trajetória, Ele muda toda uma história. Ele é o Deus que Ele tem poder, aleluia, de reverter a maldição em bênção. E o Senhor nos trouxe aqui para dizer: até aquilo que veio como maldição sobre a tua vida, eu vou transformar em bênção, porque eu conheço o teu coração. Aleluia. Muitas das vezes, por conta da religiosidade, a gente não consegue caminhar, a gente não consegue entrar dentro do novo. A gente precisa que algumas coisas sejam feitas, a gente precisa que algumas coisas sejam alinhadas, senão a gente não consegue se dispor, senão a gente não consegue se mover, não é isso? Porque não deixa a gente voltar, não deixa a gente ter dignidade de poder adorar a Deus, de poder servir ao Senhor, de poder estar na presença do Senhor. Entende o que eu estou falando? Eu vou ser mais explícita. Eu fui criada dentro do Evangelho. Com uns 14, 15 anos eu já comecei a dar aquela esfriada. Com 16 anos eu engravidei. Hoje eu tenho 2 filhas, tenho uma de 23 e uma de 14. E eu fui criada dentro do Evangelho, e caí e saí. E por conta disso, naquele tempo, há 20 anos atrás, 23 anos atrás, não era como agora, que a igreja acolhe, que a igreja abraça, que a igreja te ajuda dentro de uma situação. Não, se você pecar, você é excluído. Se você tem algum cargo, embora existam algumas disciplinas que precisam ser aplicadas, mas dependendo da maneira que você trata, de vez você trazer para perto, você afasta. E não é, eu estou dentro do contexto disso, porque o povo que tinha qualquer tipo de deficiência não poderia entrar dentro do templo. Aleluia. E por conta disso eu não conseguia retornar, eu não conseguia. Enquanto Deus não alinhou algumas coisas, enquanto Deus não preparou o casamento, eu não consegui voltar. A ponto de quando a minha filha nasceu, eu pedi para apresentar dentro da igreja. Disseram: não posso apresentar a tua filha, porque você não está casada, porque o teu esposo não é da igreja. Embora a gente respeita, mas existem algumas situações que de vez trazer a gente para perto, de vez trazer a cura, a libertação, a restauração, aleluia, afasta. Entende isso? Eu só consegui retornar ainda debaixo de uma palavra que o Senhor disse para minha mãe. Com 16 dias para minha filha nascer, a minha mãe faleceu, serva de Deus, mulher de oração. Aleluia. E o Senhor disse para ela: não deixa essa moça casar, porque se ela casar, ela vai sofrer. Mas por causa da religiosidade, por não poder voltar para a igreja, por não poder estar em dignidade com o corpo, eu precisei casar. E paguei um preço terrível por conta disso. Mas eu louvo a Deus, porque Deus, Ele não perde o controle da nossa história. E Ele conhece de fato qual é a intenção do nosso coração. Embora exista algumas religiosidades, embora há algumas vista grossa dentro de algumas coisas que deveriam, aleluia, ser vistas e não são vistas, alinhadas e não são aliadas, Deus é o Deus que contempla tudo e todas as coisas, e Ele sabe como nos atrair, como mudar a nossa história e como, aleluia, entrar dentro do cenário que a gente muitas das vezes fica debaixo daquilo sem poder sair. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer: ainda que o peso da religiosidade venha, eu sou o Deus, aleluia, que entro dentro da história. E sou Deus de continuidade, e sou Deus de outra vez. Enfim, irmãos, casei, paguei um preço terrível, terrível.
aleluia, fiquei 7 anos casada, Deus veio e quebrou esta aliança, aleluia, gemi, aleluia, mas eu fiquei firme nos pés do Senhor. O Senhor me deu a segunda filha mesmo assim, para dar uma outra estrutura, aleluia, ali veio a unção, enfim, aleluia, nós chegamos até aqui com o Senhor no controle de todas as coisas. E eu acho lindo, irmãos, porque diante de alguns contextos a gente não era nem digno de exercer alguma coisa, mas eu louvo ao Senhor que o sangue de Jesus tem poder de justificar a minha e a tua vida. E o Senhor está dizendo para mim neste altar, fala para a igreja que existem pessoas que estão sendo condenadas porque está fazendo de uma forma, exercendo de uma forma, mas o Senhor está dizendo, eu não vou te deixar nessa vergonha. Eu não vou te deixar nesta vergonha. Eu vou mudar, aleluia, a situação. Eu vou mudar a tua história. Eu vou agir. Aquele homem não podia entrar no templo, e era por consequência de pecado. Irmãos, eu estou dizendo que a gente, aleluia, não sofre as consequências, a gente sofre, a gente paga um preço alto por rebeldia, aleluia, porque a gente é ensinado, o Senhor fala é o caminho, mas mesmo assim a gente acaba decidindo segundo a vista dos nossos olhos, nós pagamos um preço por isso. Mas eu acho tão interessante, irmãos, que o Espírito de Deus convence o homem do erro, do pecado, da malignidade, e entra com a mão poderosa e faz um grande texto, um grande contexto, uma grande história na minha e na tua vida. Depois disso paguei um preço muito alto, mas Deus veio e me deu a honra, me deu um outro casamento, aleluia, me deu respaldo para isso, aleluia, me deu, aleluia, alinhamento dentro disso. E hoje eu posso dizer para você que Deus é Deus de continuidade, e Deus é Deus de outra vez. Aleluia. Mas o Senhor está dizendo dentro dessa palavra, assim como o Senhor viu aquele homem lá com a intenção de ser curado, da intenção, aleluia, de voltar a andar novamente, porque existem pessoas que aceitam, não sei se é o seu caso. Tem pessoas que estão na destruição e aceitam, quer viver assim, se acomoda, é isso mesmo, eu mereço viver isso, eu procurei viver isso. Conhece pessoas assim? Pessoas que se lamentam e não querem mudança, aceitam. Se fosse espírita, eu dizia, aceitou o karma. Mas eu louvo a Deus, aleluia, que nós somos um povo de Deus, que Ele disse que a gente viveria em novidade de vida. Derrevai a sol da Candarás. E aquele homem queria ser curado, aquele homem queria voltar a andar. Olha o tempo que aquele homem ficou, 38 anos. É muita coisa, né, irmãos? É quase a minha idade. Eu tenho mais 2. 38 anos, a gente passa uma situação e pronto, né? Já não quer se mover, já fica na situação desconfortável, confortável, aceita. Eu acho tão forte, eu já ouvi uma mensagem, uma palavra que diz assim, que os que provocam a Deus, se eu não me engano isso está dentro do livro de Jó, estão seguros, e na mão dele o Senhor coloca tudo. Pode procurar isso, está no livro de Jó. Aqueles que provocam a Deus estão seguros, e na mão dele o Senhor coloca tudo. Aleluia, o Senhor está dizendo, eu não chamei um povo para se conformar. Aleluia, eu não chamei um povo para ficar caído. Aleluia, eu chamei um povo para se levantar. A palavra do Senhor diz, aleluia, que a diferença do justo e do ímpio, aleluia, é que o justo se coloca de pé e se mantém de pé. Ainda que ele caia 7 vezes, ele não ficará prostrado. O Senhor me trouxe aqui para dizer, levanta, se levanta dessa situação,
se levanta desse cenário, aleluia, ainda que você aparentemente está na dependência, o Senhor está dizendo: eu vou tirar você dessa dependência. Eu vou tirar você dessa dependência. Irmãos, essa palavra é tão forte, porque fala de mudança. Fala de mudança de cenário. Aquele homem estava há 38 anos daquela forma, procurando, aleluia, onde quer que houvesse qualquer tipo de milagre. Eu acredito dentro desse texto que esse homem ia atrás porque ele queria. A intenção dele era sair daquela paralisia. E o Senhor está dizendo: eu vou mover as coisas na tua vida, na tua casa, para que você saia da estagnação. Irmãos, isso é terrível. É terrível quando você fica parado, não consegue sair, não consegue andar, não consegue ter uma saída, não consegue ter uma porta. Quando você vê uma porta diante de você, vem uma pessoa, vai e toma na tua frente e fala: meu Deus, mais uma vez eu estou aqui dentro da situação, uma porta de emprego, aleluia, uma situação familiar, salvação e libertação. Quando você pensa que não, que parece que está chegando na tua mão, está chegando na tua vez, meu Deus, parece que vem outra pessoa e toma. Já viveu isso? Aleluia, toda vez que parece que vai vir para as tuas mãos, parece que você é roubado, aleluia, parece que as tuas forças começam a se acabar, parece que você começa a enfraquecer, e dentro desse cenário é a hora que Jesus entra e age ao meu e ao teu favor. E eu quero liberar nesta noite, aleluia, assim como Jesus subiu no intuito daquela festa, já sabendo quem era aquele homem, ele foi até o encontro daquele homem e fez uma pergunta: queres ser curado? Da Candaraça. É a pergunta que o Senhor faz para mim e para você. Você quer sair dessa situação? Você quer uma mudança de história? Você quer, aleluia, passar desse ciclo? Porque parece que entra um ano, sai 10, sai 20, e você não sai do mesmo contexto. Parece que a vida das pessoas muda, as pessoas casam, se dão um casamento, as pessoas festejam, as pessoas, enfim, entram dentro de situações difíceis, saem, e parece que a gente fica dentro de uma área sempre a mesma coisa, sempre a mesma situação, por conta de uma consequência. Mas o Senhor nos trouxe aqui para dizer: você quer ser curado? Da Candarás. Você quer sair dessa situação? Da Candarás. A Bíblia diz, aleluia, que aquele homem, aleluia, nem sabendo o que era Jesus, ele já descreve o cenário e o contexto daquilo que ele está vivendo. Ele está dizendo: olha, mas não tem ninguém que me coloque. Todas as vezes que a água é agitada, sempre vem alguém na minha frente e recebe. Aleluia. E a Bíblia diz que o Senhor disse para ele: aleluia, toma a tua maca, toma a tua cama e se levanta. Aleluia. O Senhor nos trouxe aqui para dizer: para de se lamentar. Aleluia. Mas era para mim estar vivendo isso, era para mim viver daquilo. Para de se lamentar por aquilo que acabou, que já foi. O Senhor está dizendo: eu tenho novidade de vida para você. Para de se lamentar por uma porta que se fechou, por alguém que se foi, por uma oportunidade que saiu das tuas mãos. Aleluia. Olhe para aquilo que Deus tem para você dentro deste tempo. Uma das coisas que paralisa o homem é olhar para trás, é olhar para aquilo que se foi. A gente vai ver isso lá em Gênesis, né? A mulher de Ló, quando olha para trás. Quando você fica olhando para trás: mas eu poderia, não foi, não deu, perdeu, acabou. Olha para frente, para aquilo que Deus tem. Deus, ele é sempre fiel para restituir. A Bíblia diz que a cada dia de vergonha Ele daria para nós dupla honra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer.
Apóstolo Paulo diz que a leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória. O Senhor está dizendo: olha para aquilo que eu tenho para a tua vida, se levanta e anda, toma a tua cama, toma essa situação, aleluia, que você viveu de experiência, para você não voltar mais para ela. As marcas que a gente carrega serve para nos experimentar, serve para nos provar e provar que Deus é maior na minha e na tua vida, que as nossas impossibilidades, aleluia, faz com que as coisas do Senhor se tornem possível. E o Senhor nos trouxe aqui para dizer: ainda na tua impossibilidade, aleluia, eu vou realizar um grande milagre. Na tua impossibilidade eu vou realizar um grande milagre. Aleluia. Coisa linda é a gente ser contemplado por Deus, ser assistido por Deus. Coisa boa é ser conhecido no mundo espiritual, não por causa de unção, de título, mas como filho, como aquele que tem promessa. E o Senhor nos trouxe aqui para dizer: eu tenho promessa na tua vida, e eu quero que você tome posse dela. Você não vai ficar estagnado. As promessas do Senhor não vai estar parada na tua vida. Coisa boa é quando Deus entra dentro do cenário. Olha para mim, para a tua deficiência, e vê o quanto a gente está impossibilitado de fazer alguma coisa, porque nós estamos presos dentro dela. Mas o que eu louvo ao Senhor é que quando a gente está preso dentro dela, Ele entra dentro da história, e somente uma palavra dEle faz a gente ter a força que a gente jamais poderia imaginar que teria. O homem tinha uma paralisia, ele não tinha força para se colocar de pé, ele não tinha força para se manter de pé. Ele descreve o contexto do cenário, mas quando o Senhor diz para ele: levanta, toma a tua maca, toma a tua cama e anda. Aleluia. Quando ele ouve Jesus falar, a Bíblia diz que ele se coloca de pé, ele toma a sua cama e ele é curado. Eu acho tão interessante que a Bíblia diz que era um dia de sábado, e a gente sabe dentro da lei que o sábado era guardado, e algumas coisas não poderiam ser feitas no dia de sábado. E quando os fariseus vê que aquele homem, aleluia, foi curado, eles perguntam quem mandou ele se levantar. Eu estou dizendo que no momento que alguém não espera que as coisas vão acontecer na tua vida, no teu ministério, é a hora que vai acontecer. O Senhor está dizendo: eu vou entrar com um de repente na tua vida. Eu vou surpreender aquele que estava te subjugando, aleluia, te colocando em descrédito, não acreditando que as coisas poderiam acontecer. Aleluia, eu vou surpreender e ninguém vai poder parar, ninguém vai poder impedir você de entrar no local que você estava impedido de entrar. Aleluia, ninguém vai poder impedir, aleluia, de você estar no local que você nunca deveria ter saído, porque é uma palavra, uma ordem do céu para mim e a tua vida, dizendo: toma a tua cama, toma essa situação, toma e se levanta diante dela sobre a minha palavra. Eles indagam
Acham que não foi lícito por conta do dia. Ele não sabe nem quem era. Ele não sabe nem dizer quem era Jesus. A Bíblia diz que ele entra dentro do templo para adorar. E passando alguns dias, o texto diz que Jesus encontra com ele. Aleluia, e vê que ele está no templo. E diz assim: olha, você está curado. Então não volte mais a pecar, para que não te suceda coisa pior. E ali ele sabe que é Jesus. E ali ele declara que foi Jesus que o curou ele. Eu estou dizendo para você nessa noite que a situação vai ficar tão clara para mim, para você e para quem tentou subjugar a minha, a tua história, que Jesus que nos colocou de pé, que Jesus fez com que a gente caminhasse, que Jesus fez com que a gente andasse. O Senhor nos trouxe aqui nesta noite para dizer: não há situação, aleluia, maior de pecado que possa prevalecer sobre a tua vida, porque há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. E o Senhor está dizendo: eu estou purificando, eu estou santificando, ainda que o lugar, a maneira que você tentou, aleluia, buscar, estava trazendo contaminação. O Senhor está dizendo: eu estou entrando na situação, eu estou te purificando, aleluia, eu estou te levantando e te colocando dentro do local que eu quero que você esteja, aleluia, te colocando, aleluia, no cenário que eu preparei para você, te colocando dentro da promessa que eu, aleluia, disse que você ia viver. O Senhor está dizendo para mim: fala para minha igreja que eu estou colocando um temor e tremor. Fala para minha igreja que eu provei, mas eu estou aprovando. Fala para minha igreja que eu estou tirando da estagnação. Fala para minha igreja que eu estou trazendo a justificação. Fala para minha igreja que eu estou trazendo novidade. Fala para minha igreja, aleluia, que eu vou fazer com que haja manifestação daquilo que eles achavam impossível, mas que eles acreditavam, aleluia, eu vou trazer a existência. Eu estou dizendo para você nesta noite que não há maldição, que não há consequência que prevaleça sobre a minha e a tua vida, que seja maior do que a promessa de Deus. Então se levanta diante dessa situação, porque o Senhor, pelo seu sangue, nos faz justificado e faz com que a gente consiga viver na íntegra aquilo que Ele tem preparado. Amém? Eu estou vendo isso claramente. E o Senhor nos trouxe aqui para dizer: anima-se, se levanta. Para de procurar recursos, condições, situações. Olhe para mim, para a minha palavra. Não crie dependência, aleluia, em situações, em pessoas. Mas olhe para mim, porque eu te conheço. Eu te conheço. Eu conheço a verdade do teu coração. Eu conheço a verdade da tua alma. E o meu nome vai ser glorificado. Amém? Entende essa palavra? Recebe essa palavra no teu espírito. Ficou clara esta palavra no teu espírito? Aleluia. O Senhor está dizendo para mim: fala para a igreja confiar, ficar firme, porque grandes coisas o Senhor vai fazer. Amém? Aplauda o Senhor, queridos. Aleluia.